Oi, gente, tudo bem? Na matemática, uma coisa muito importante é fazer os exercícios com atenção para treinar e ir melhorando cada vez mais. Mas também a gente precisa ter uma correção e prestar atenção na correção, na explicação de novo, para rever e tirar algumas dúvidas. Tá bom? Então, presta atenção aqui no vídeo. Vamos corrigir com atenção os exercícios que vocês já fizeram. Combinado? Então, vamos lá. A Pro mandou um exercício de par ou ímpar e agora a gente vai fazer a correção desses exercícios. Mas, lembrando o que a Pro explicou lá no outro vídeo. Os números pares são aqueles que formam parzinhos, podendo ser divididos em dois grupos iguais. Olha só, eu tenho um parzinho aqui, 2 gatos, e aí eu divido em 2 grupos iguais. Isso são os números pares, tá? O 2 é um exemplo deles. E os números ímpares não formam esses parzinhos, né? Não dá para dividir em grupos iguais porque vai sobrar um fora desses grupos. Então, por exemplo, aqui, 3 cachorros. Eu formei um parzinho com um cachorro, mas o outro não. Isso quer dizer o quê? Que eu dividi em 2 grupos iguais, mas um ficou fora do grupo, porque eu não posso fazer um grupo de parzinho com um só. Para fazer um grupo de parzinho, eu tenho que ter pelo menos 2, tá? Então, o 3 é um exemplo dos números ímpares. Então, vamos lá. O primeiro exercício, para o ímpar, tinha que formar os conjuntos de 2 e 2, ou seja, formar esses parzinhos e depois marcar o numeral, né? Ou seja, quantos tinha nesses desenhos, quantas figuras tinham desenhadas em cada situação, e depois escrever se era par ou se era ímpar. Então, vamos lá. Primeiro, o conjunto dos corações. A gente dividiu em parzinhos. Então, olha lá, cada parzinho tem 2 corações dentro. Todos os parzinhos iguais, não sobrou nada. Isso, a gente conta quantos coraçõezinhos tem para colocar lá o numeral. Então, contando, nós temos 2, 4, 6, 8, 10... 12 corações. Eu posso contar de 2 em 2, como eu separei, ou de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou encontrar a mesma quantidade. Então, eu coloco lá o meu numeral. Eu tenho 12 corações. Como eu dividi em todos os parzinhos e não sobrou nada, o 12 é um número que é numeral para o ímpar dos sorvetes. Também começo lá primeiro fazendo os meus grupinhos. Consegui formar 4 grupinhos de 2 sorvetes e sobrou um sorvete fora. Aí eu vou contar 2, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloco lá o número 9. Coloquei o número, eu vou escrever se ele é par ou ímpar. Como sobrou um que não dá para fazer parzinho, que não forma um grupinho de 2, eu tenho um número que é ímpar. 9 é um número ímpar. Agora, a gente vai separar em grupinhos de 2 as estrelas. Separamos todas as estrelas em grupinhos. E a gente vai contar para colocar lá o numeral dela. Então, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16. E eu escrevo lá o número 16. Como não sobrou nada fora dos grupinhos, o 16 é par. Agora, a gente vai separar em grupinhos os lápis. Formamos 3 grupinhos e sobrou um lápis que não formou grupinho, porque ele ficou sozinho. Então, contando quantos lápis a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número 7 é um número ímpar. Por isso que um lápis ficou sem fazer grupinho. Agora, a gente vai contar a criança. Separando em grupinhos, nós temos 2 grupos e uma criança que não vai formar grupo. Quantas crianças tem? Contando lá. 1,
2, 3, 4, 5, coloca o número 5. 5 é um número que é ímpar. Agora, para terminar, as florzinhas. De novo, separa em grupinhos e conta quantas florzinhas tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca lá o número 10 e escreve se é par ou ímpar. Como não sobrou nada fora dos grupinhos, 10 é um número par. Agora o segundo e último exercício. Tinha que também contar a quantidade desses desenhos e marcar quantos grupinhos com 2 unidades a gente consegue fazer e quantos desenhos sobram fora dos grupinhos. Então, vamos lá. As flores são 7 flores e a gente precisa dividir essas 7 flores em grupos. Dividindo em grupinhos de 2, nós vamos ter 3 grupinhos e uma flor que vai ficar sem grupo, porque não dá para fazer um grupinho de 2 com uma única flor. Ela vai sobrar. E aí a gente escreve isso lá. 3 grupos que nós encontramos e uma flor que sobrou. Agora é a vez das abelhas. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abelhas. Agora que nós temos 6 abelhas, nós vamos dividir as 6 abelhas em grupinhos de 2 também, em parzinhos. Dividindo, nós temos 1, 2, 3 parzinhos e não vai sobrar nada. Quando não sobra nada, eu coloco o número 0. Aí é só escrever lá na linha. 3 grupos e sobra 0. Agora é a vez de fazer com os barquinhos. Então, vamos contar os barquinhos com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 barquinhos. Agora, dividindo os barquinhos em grupos, vai ficar assim. Então, a gente vai contar lá. Nós temos 1, 2, 3, 4 grupos, 4 parzinhos e um barquinho que não vai formar grupo. Então, a gente vai colocar esses números lá. 4 grupos, sobra 1. Das balas ou bombons, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 doces aqui. Dividindo em grupos, nós vamos ter 2 grupos e vai sobrar um fora. E é isso que a gente vai escrever aqui na linha. 2 grupos e sobra 1. Agora é a vez dos balões ou bexigas. Nós temos 4 bexigas. Dividindo em grupos, formam 2 grupos e não sobra nada. Lembrando, quando não tem nada, a gente coloca o número 0. E é isso que a gente vai escrever lá na linha. 2 grupos e sobrou 0. Agora, as tartarugas. Nós temos 1, 2, 3 tartarugas. Vamos dividir as tartarugas nos grupinhos. Formou um grupo de parzinho e uma tartaruga ficou de fora. Ela não forma um grupo. Então, nós temos um grupo e sobra 1. E é isso que a gente vai registrar na linha. Aí, a gente vai para as estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu escrevo lá 8 estrelas e eu faço a minha divisão nos meus grupinhos, nos meus parzinhos. E eu vou encontrar 1, 2, 3, 4 parzinhos. E não vai sobrar nada. Então, eu vou colocar lá na linha de novo. 4 grupos e como não sobrou nada, eu coloco o 0. E o último agora, o triângulo. Eu tenho um único triângulo. E para fazer os grupos, eu não posso fazer grupo nenhum, porque eu não tenho outro triângulo para formar parzinho. Então, eu faço nenhum grupo de parzinho, porque sobra um triângulo, né? Eu tenho, na verdade, não é que sobra, está faltando, né, um triângulo para fazer parzinho, então eu tenho um único triângulo. O meu resultado é 1. Lembrando, esses números que a gente dividiu, nós separamos aqui os pares e os ímpares. Se você olhar todo número que é par, ele
não sobrou nada. Então, olha lá, não sobrou, não sobrou, não sobrou. Eu divido tudo em grupinho. Todos eles estão dentro dos grupinhos. Quando eu não consigo fazer grupinho, fica uma figura fora de um grupinho, como foi o caso do triângulo. Ou que eu divido, mas sobra alguma coisa fora do grupinho, como foi o caso da flor, da tartaruga, da bala e do barquinho, eu tenho números que são ímpar. Então, neste exercício, o 6, o 4 e o 8 são números pares. O 7, o 9, o 5, o 3 e o 1 são números ímpares.